sou Renata Piffer, advogada, coordenadora da Comissão do Bem Mulher aqui de Porto Ferreira, e estamos aqui hoje num bate-papo com o cabo da PM, Osni Luciano Martins, que veio nos prestigiar com a sua presença para contar um pouquinho mais sobre o assunto da PROERD. Mas antes, Osni, quero saber quem é o Osni? Conta pra gente. Bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Ordem dos Advogados aqui da cidade de Porto Ferreira, doutora Renata. É um prazer estar aqui, para a gente poder conversar um pouco, falar sobre o projeto PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho, contar sobre esse projeto. Bom, Osni Luciano Martins é ferreirense, nascido e criado aqui na cidade de Porto Ferreira, na família Martins, desde muito cedo aí já trabalhando para poder ajudar em casa, custear os estudos. E um menino que tinha um sonho de ser alguém na vida e poder trabalhar. Isso é o que eu falo, conto um pouquinho dessa minha história para os meus alunos, para que eles possam saber das minhas origens. Na verdade, uma pessoa que tenha vergonha das suas origens, infelizmente são pessoas que elas não prosperam, então quando ela tem vergonha. Mas eu gosto sempre de falar para eles que eu vim sim de uma família humilde, e hoje eu sinto orgulho por estar, ou por chegar até onde eu cheguei, por méritos de estudos, do incentivo da minha mãe. Eu não, apesar de ter a ausência paterna, eu fui criado apenas pela minha mãe, mas uma pessoa que venceu na vida, sem precisar roubar nada de ninguém, sem precisar usar as drogas, que é o principal, que eu conto para eles, E é um menino que nasceu de uma família humilde e conseguiu ser alguém na vida. Você acaba se tornando um exemplo. Você é o real exemplo para o que você está passando para essas crianças. Então você mostra que você é o principal exemplo de todo o benefício, Eu procuro contar, já no primeiro dia de aula, eu procuro contar para eles um pouquinho da minha origem, da minha história, justamente para eles entenderem, que, infelizmente, não é porque eu vim de uma família humilde ou morei na periferia que eu poderia me desviar, apesar de ter na minha adolescência também a oferta do uso das drogas por outras pessoas, mas eu sempre criei mecanismos de dizer não, que eu não queria me envolver com as coisas erradas. Que é uma opção, Exatamente, que são escolhas, Então eu sempre passo para eles que são escolhas que eles terão que fazer, E existem esses caminhos, o bem e o mal, e toda escolha vai ter uma consequência. Exatamente. Boas escolhas, consequências boas; escolhas ruins, consequências ruins. E é isso que eu procuro trabalhar nesse período de PROERD, que eu passo com eles, com o semestre inteiro, dividido por turmas, que eu tento passar, pelo menos que fosse plantada essa sementinha, para que lá no futuro eles pudessem lembrar de algumas coisas que eu disse. Exatamente. Aproveitando que você já está adentrando no tema do projeto, explica pra gente o que é o projeto do PROERD. O PROERD, na verdade, ele não é um projeto brasileiro, Ele foi criado lá nos Estados Unidos, no ano de 1984. Ele foi criado em conjunto com a polícia da cidade de Los Angeles, juntamente com uma faculdade, uma universidade. E eles queriam criar uma metodologia de combate ao uso das drogas também, drogas lícitas e drogas ilícitas. Juntou-se então o Departamento de Polícia de Los Angeles junto com a universidade, e eles desenvolveram um projeto que no Brasil chama PROERD, mas nos Estados Unidos é o DARE, que é o Drug Abuse Resistance Education. Então a versão brasileira desse projeto é o PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. E esse projeto ele começou em 84 e começou, 40 anos, começou a criar forma. E ele foi se espalhando pelo mundo todo. Hoje o PROERD ele existe em 53 países no mundo e em todos os estados do Brasil.
No Brasil ele chegou em 92, começou pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, que foi a primeira instituição que começou a aplicação do ProERD no estado do Rio. E depois ele se espalhou por todos os estados, chegando ao estado de São Paulo. Aí hoje todo o território nacional, o ProERD é aplicado por policiais militares, né, desses estados na aplicação desse projeto. Então ele começou. Porto Ferreira, quantos anos tem? O ProERD de Porto Ferreira ele já existia, mas ele era aplicado na antiga, nós falávamos quarta série. Então o projeto ele era aplicado, ele foi aplicado em fases, né? E aí existia a aplicação para a quarta série, depois parou, depois voltou. Eu assumi o ProERD desde o ano de 2015, né, que eu comecei. Então, né, fazem 9 anos agora, ano que vem já vai para 10 anos, né, que nós retomamos de forma ininterrupta, né, que não parou. Então nós conseguimos não só aplicar o ProERD para o 5º ano, como nós conseguimos também difundir o projeto para os alunos de base, que são os alunos de primeiro aninho. Só que é um outro formato de ProERD. O ProERD Kids, que é chamado, nós falamos da convivência social da criança, do dia a dia. Não fale com estranhos, não aceitem doces de estranhos, se você não conhece, você não conversa. Então é uma outra metodologia que nós não falamos. É diferente, então quer dizer, o que é passado para o 1º ano é diferente do que é passado para o 5º ano? É diferente. Aí no 5º ano nós falamos mais sobre a drogadição, que é criar mecanismos, né, deles dizerem não, que é criar formas de resistência. Eu sempre falo isso para eles. O que eles devem fazer naquele momento da oferta. Quando o amigo ou a amiga chegar, experimenta isso aqui que você vai gostar. Eu explico as consequências. A escolha sempre serão deles. Então, eu sempre falo assim, eu não estou aqui para falar para vocês, né? Eu estou aqui para explicar o que acontece. Mas se vocês quiserem, a decisão é de vocês. E começo a citar exemplos, né? Na verdade, o projeto ele tem a duração de 10 aulas, que nós dividimos por 6 meses. E em cada aula nós falamos um pouco de cada coisa. É por semestre, por né? Por semestre. Mas o ProERD fala só sobre drogas? Não, nós não falamos só sobre drogas, nós falamos sobre escolhas. Nós falamos sobre bullying. Então tem uma aula que nós explicamos e falamos sobre bullying. Tem aulas que nós falamos sobre o convívio escolar, sobre problemas e conflitos escolares. Então, cada aula nós falamos de um tema, né? Então, às vezes as pessoas fala só sobre as drogas lícitas e ilícitas, não. Toda a questão de comportamento. Exatamente. Então, nós abrangemos outras áreas também do convívio familiar, escolar, social dessa criança. E, na verdade, elas estão num processo de transição. Elas estão no 5º ano e elas saem desse ciclo desse ensino e a partir do ano que vem elas começam a ter contatos com alunos mais velhos, alunos de 7º, 8º, 9º ano, colegial, e muitos desses alunos eles saem da rede municipal de ensino, eles acabam integrando a rede estadual de ensino. Então, que é uma rede maior, com mais alunos mais velhos, e que tem as características diferentes. Então é isso que a gente ensina a eles. Você falou, é um trabalho, né, de plantar, né, fazer a semente, de trazer para eles, informar o que é o certo e o que é o errado. Até então eu até explico para eles, falo, hoje vocês são vistos nessa escola como alunos mais velhos. O ano que vem, quando vocês estiverem, né, nas escolas do estado, vocês serão vistos como alunos mais novos. E aí já terá a convivência de alunos mais velhos lá. E aí eu começo a explicar para eles, né, sobre essa convivência, que nem sempre tem um amigo ou amiga que fazem boas escolhas, né? Não que vai aparecer a oferta dentro da escola, mas podem influenciar lá fora a aceitar algum tipo de droga lícita ou ilícita. Então é isso que eu tento preparar ou plantar essa semente neles. Nós como, né, geralmente
né, advogados, a gente costuma participar muito das festas, né, das cerimônias de formatura. E a gente vê a interação e as crianças gostam mesmo desse, elas se divertem, é uma coisa bem didática. Você vê que elas ficam felizes esperando o Dário, né? Então elas ficam super felizes esperando. Então você vê que é um momento de descontração. Então deve ser bem didático mesmo as aulas. Como eu disse, né, até então, como o projeto ele é aplicado por policiais militares, né, dentro das escolas, nós também tentamos quebrar um paradigma, né, com essas crianças, né? Entre o bem e o mal, a polícia é o agente do bem, que é o amigo que ele pode contar, ou a amiga que ele pode contar, num caso de necessidade. Eu cito vários exemplos aqui. Uma criança que se perde na praia, quando o pai e a mãe brincam com a criança quando passa uma viatura policial, para, senão eu vou falar pro policial te prender. Quando ela precisar de ajuda, ela vai se esconder da polícia, ela não vai procurar ajuda. Então, eu faço questão de, quando eu ouço na rua, parar a viatura, ir lá e dar a mão para a criança e falar que eu sou amigo, né? No caso de necessidade, que esteja a criança, ou só a mãe ou só o pai, que o pai ou a mãe venha a passar mal dentro da casa, o telefone que as crianças, principalmente as maiores, vão lembrar do 190, que é onde eles podem pedir ajuda. Inclusive, para o ProErd Kids, nós temos uma aula que nós falamos só sobre as chamadas de emergência. Então, de quebrar essa coisa porque a mídia, ela só sinaliza situações ruins, mas ela não vai enaltecer, por exemplo, uma ação, né, que aconteça de ações positivas. Eu sempre falo, existem profissionais e profissionais em todas as áreas. E essa é uma ação que tem que ser enaltecida. E nós estamos lá, a gente tenta mostrar isso para a criança, que eles podem contar com a polícia e confiar que nós somos os amigos, né, que quando eles precisarem, podem contar com a gente. Então, por isso que a gente cria um vínculo, na verdade. A gente faz a criação desse vínculo com as crianças. Né? Então, já durante todo esse tempo, eu já escutei muito depoimento de crianças, né? Eu dou aula em todos os bairros da cidade, então eu tenho contato com crianças, né, de toda a camada social. Então, quer dizer, você ouve relatos, né, de, por exemplo, criança fala: nossa, meu pai falava que a polícia batia, chegou a falar, né? Então a criança cresceu. Tem que desmistificar. Só que eles me veem, eles falam: não, mas quebram, não é assim, não é né? isso. Então eu estou ali como um agente do bem, um amigo deles. Aí eles começam a entender, eles começam a diferenciar, né, o que, sabe, do bom profissional. Então eles começam a entender isso. Enxergar que não é só aquela figura, né? Não é só aquele policial fardado, às vezes com a cara fechada, amarrada, que não fala um bom dia, um boa tarde, né? Mas que é um amigo, que eles podem contar. Eu cito até um exemplo, né? Já pensou, eu falo assim, se agora eu ligasse para os meus amigos, falava: durante 5 minutos nós vamos cruzar os braços. E aí cada um pode fazer o que quiser na cidade. O que aconteceria? Uma loucura. Exatamente. Então, nós trabalhamos naquela linha, né, de mantenedores da ordem. Né? Então, o que acontece? A partir de agora a gente vai cruzar o braço. Imagina na sua casa, explico para eles o que ia acontecer. Acha que o bandido não ia entrar lá para roubar alguma coisa na sua casa? Então, a gente começa a explicar isso, né? Essas histórias para eles entenderem, né? E criar esse vínculo de amizade com eles. Bem bacana.